Bom dia, irmãos. Saúdo a todos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor João Pedro e dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje, né? É um privilégio falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus e vamos lá. Bom, irmãos, o texto que eu escolhi hoje, aliás, os textos, não foi um específico, né? E o tema também da pregação não vai ser um tema específico em si. Eu vou começar por João 3,16. Muito conhecido esse texto, tá bom? Alguém aqui na... vamos aqui na minha Bíblia, né? João 3,16. Abram aí, irmãos, a Bíblia de vocês. Para quem não conhece. Capítulo 3, né? Fala a história de Jesus, o encontro de Jesus com Nicodemos. Então vamos ler João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos, irmão. Deus bendito, Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado, Deus, por mais essa EBD. Obrigado, Deus, por cada irmão que está presente aqui hoje, nesta manhã. Sabemos, Pai, que todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. E hoje, Deus, eu sou grato, Pai, porque muitas coisas aconteceram na minha vida, Pai, para que eu estivesse aqui hoje nesse momento. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus, de estar falando da Tua palavra, do Teu amor. E que o Senhor venha me usar hoje, Pai, como instrumento, Deus, para falar de Ti, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Então eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho várias perguntas agora, hoje nessa manhã, para fazer para a igreja, né? Vamos ler novamente aí João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, e eu queria que vocês pensassem um pouco, é o seguinte: o que temos para oferecer a Deus? Pensem um pouco. O que temos para oferecer a Deus? Acredito que todo mundo pensou. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria que a gente observasse aquele verbozinho ali, aquela palavrinha bem pequenininha de 3 letras. Deu. Do verbo dar. Terceira pessoa do singular. Ele deu. Fui pesquisar, irmãos, o que significava a palavra deu, dar. E achei os dois primeiros significados são os que vão ser muito úteis para a gente hoje, para a palavra que eu quero dar para vocês. Em primeiro lugar, primeira definição do verbo dar: entregar como presente. Entregar como presente. Fiquem atentos nas definições. Segunda, ceder gratuitamente. Aí eu pergunto para vocês, só apenas nessa definição do verbo dar, já conseguimos responder a nossa primeira pergunta: o que temos para oferecer a Deus? Pela segunda definição, que ele diz o seguinte: ceder gratuitamente, a resposta é nada. Deus nos deu de graça. Ele cedeu gratuitamente.
Aí você se pergunta, se eu não tenho nada para oferecer, o que Deus quer para a minha vida? E aí? Se foi de graça, e se eu não tenho nada para oferecer, o que Deus quer para a minha vida? Resposta, depois da vírgula, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus quer para a minha vida? Ele quer te dar, nos dar a vida eterna. Ele quer a nossa vida por completo. Muito fácil, não é, irmãos? Muito fácil, ó, só um versículozinho. Deus, se a gente fosse resumir, né? Deus deu, nossa parte, cremos, somos salvos e temos a vida eterna. Se a gente fosse resumir essa primeira parte, ok. Novamente, Deus deu, nós cremos, somos salvos e temos a vida eterna. Fácil, né? Aparentemente, sim. No entanto, é onde eu gostaria de entrar hoje, nessa manhã. Nós, como seres humanos, gostamos de dificultar as coisas que Deus facilita para a gente, né? E nessa manhã, eu gostaria de falar 4 pontos que aconteceram na minha vida e que eu usei e que dificultou, né, essa aproximação minha com Deus, né? Esse recebimento desse presente do Senhor. Então, pessoal, preste atenção nos 4 pontos. Se esse ponto for direto com a sua vida, não se preocupe, não estou falando de você, tá bom? Estou falando da minha vida, eu vivi e eu passei por isso, e eu usei isso como desculpa várias vezes para não ficar próximo do Senhor. Ok? Então vamos lá, pessoal, ó. 4 pontos que me afastaram, né, que nos afastam de Deus, do presente de Deus. Primeiro ponto, irmãos, é o tempo. Quantas vezes, irmãos, desculpa a expressão, a força da expressão, nós não já metemos a migué de dizer o seguinte: ah, eu não vou para a célula hoje, ah, eu não vou fazer o discipulado, ah, eu não vou para a EBD, eu não vou para o culto de doutrina, eu não vou para o domingo à noite porque eu não tenho tempo. Que feio, né, irmãos? Aconteceu uma história comigo no ano de 2013, 2014, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Quando morávamos só eu e o Alex e um primo meu, 3 adolescentes, 14, 15, 16 anos, né? A gente congregava a Igreja Batista da Vermelha. E eu me lembro que foi a época que eu descobri um hino do Fernandinho, que a nossa igreja tem cantado muito de uns meses para cá, né? Que fala o seguinte: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Irmão, aqui ele está falando apenas de um dia. Imagine os 7 dias da semana, irmão. Se um dia na tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar, imagine os 7 dias na casa do Senhor. Aí você se pergunta, quer dizer, irmão, que eu vou vir para a igreja, eu vou dormir na igreja, eu vou morar para a igreja, eu vou morar na igreja, eu vou estar todo o tempo aqui na igreja, não vou trabalhar, não vou fazer nada da minha vida? Não. O salmista, quando ele diz, quando ele fala isso, ele não está querendo dizer isso no sentido total dessa frase. Irmão, esse tempo que ele fala é aquele tempo precioso que é para você ter diariamente com o Senhor. Aquele tempo que você jura que não tem, que você passa 3 horas no Instagram, 2 horas no Globo Esporte, 5 horas na Netflix, 2 horas na novela. Estou falando de mim, viu, irmãos? 2 horas, não, novela não, que eu não assisto, né? Mas vamos lá, o que mais? Futebol, no jiu-jitsu.
Esse é o tempo, irmão, que eu estou falando. Não é o tempo que eu estou aqui na igreja, mas é aquele tempo que, em vez de eu estar fazendo algo mais importante para a minha vida, de eu estar louvando, de eu estar tendo aquele momento de intimidade com o Senhor, eu estou fazendo outra coisa, uma coisa fútil. Então, irmãos, a gente não pode ter essa vergonha na cara de dizer que a gente não tem tempo para Deus. Isso é mentira. 24 horas, dessas 24 horas, tem gente que dorme pouco, mas tem gente que dorme 8, tem gente que dorme 10. 1 hora, meia hora do seu dia para Deus, será se é muito? Imagine aí, irmãos, tem gente que passa anos sem ler a palavra de Deus, dias sem orar, e ainda usa o tempo como desculpa. Por que eu falei, primeiro tópico, o tempo? Irmãos, eu já fui assim, né? Hoje eu tento melhorar. Passei anos na igreja, isso é forte, mas talvez eu lesse as palavras da Bíblia só no dia que eu iria para o culto. Aí eu pergunto para vocês, eu fiz alguma coisa na minha vida? Eu me lembro que depois de eu cantar, gostava muito de cantar esse hino, ó, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Aí você se pergunta, então Railan, em 2013, 2014, quando morava só você, seu irmão e seu primo, você ia para a igreja direto. Pergunte para o pastor João Pedro, para a irmã Vânia, se eles mesmo me viram na vermelha. Pergunte. Não, eu adorava cantar essa música, eu achava ela linda, mas eu nem ia, eu nem pisava. Aí o que o pastor fez como líder? Pegava a juventude na Kombi, levava lá para minha casa, conversava comigo, com meu irmão, fez isso uma vez, não deu certo. Fez isso a segunda vez, não deu certo para mim, meu irmão voltou a frequentar a igreja, e eu continuei. Fez isso mais uma vez, 3 vezes eu me lembro. Aí não deu certo. Aí eu pergunto para os irmãos, o que vocês acham que foi que aconteceu para eu voltar? Perguntem para o papai, tá bom? Depois, final do culto. O que foi que aconteceu para eu voltar para a igreja? Enfim, irmãos, não temos essa desculpa do tempo. 20 minutos, irmãos, pode parecer pouco, mas para começar, é o suficiente. Não use o tempo como desculpa, irmãos. Eu gostaria que Giovanni projetasse aqui Salmos 84:10 e Salmos 27:4. Salmos 84:10, primeiro para a igreja ler. Salmos 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Vamos ler agora o Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, irmãos, talvez você não esteja merecendo ouvir isso, mas talvez você dedique o seu tempo, tenha o seu tempo diário com o Senhor, graças a Deus por isso, mas com certeza existem pessoas aqui hoje que precisam ouvir isso, né? Irmão, o seu tempo é valioso. Existe uma frase de um bilionário, Warren Buffett, que ele diz o seguinte: o dinheiro pode comprar qualquer coisa,
menos o tempo. O tempo que você perdeu, irmão, ele não volta mais. Então, aproveite esse tempo e venha, irmãos, para a casa do Senhor. Venhamos ficar em comunhão. Tenha o seu tempo diário com Deus. Eu duvido se você irá se arrepender. Segundo ponto, irmãos. Dinheiro. Esse é um pouco delicado. Aliás, muito delicado. Primeira desculpa que eu dava é que eu não tinha tempo, né? Segunda, dinheiro. Muitas pessoas elas já vieram me perguntar, aliás, já vieram falar comigo, desabafar. A igreja pede dinheiro demais. Tem coisa demais para ofertar. Eu não usufruo de nada. Só fulano, ciclano que usa. Mas essa aqui, tudo bem, respeito sua opinião de você dizer isso. Mas para mim, a mais pesada de todas é essa. Não tenho dinheiro para ofertar. Nada, não tenho nada. Aí eu peço aqui para o meu amigo Giovanni, abre em Marcos 12, do 43 e 44. Pronto, é esse aqui mesmo. Irmãos, tudo bem se você acha isso, né? Você não é obrigado a nada. Se você achar que eu estou errado, tudo bem. Mas quero falar apenas sobre a última frase que eu falei, né? Não tenho dinheiro para nada, para ofertar, não tenho nada. Diz o seguinte, Marcos 12, 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Já vou colocar aí outra versão para mim, por favor? Se for. Deitou, né? Nem eu sabia dessa versão. Não? Deixa eu, enquanto o Giovanni procura, eu vou abrir aqui na minha versão mesmo, né? Marcos 12, 43. Né? Mateus, Marcos. A oferta da viúva, né? Pronto. Fala o seguinte, ó. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais de que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver, né? Irmãos, não leve um pé da letra, né? A gente está pedindo para você dar tudo o que você tem, não. Que você fique sem comer nem nada, não. O que eu quero entrar, no ponto que eu quero falar hoje, é sobre a quantidade, né? Quantidade. Às vezes a gente tem no nosso coração, né, pensamentos bestas, achando que Deus só vai aceitar a minha oferta se for muito. Se for muito, se for 200, 500 mil, 1 milhão. Irmão, se você não tem condição igual essa pobre viúva, como é que você vai devolver isso? Deus, Ele não olha a quantidade, como Ele fala no texto, que a gente coloca numa oferta no nosso dízimo, não. Igual Ele fez com Davi, né? Ele olha, é para o coração, é com amor. Se você está devolvendo, ofertando, com pena, pensando, aqueles R$1.000 eu poderia
está pagando a prestação de um carro, de uma moto, né? Poderia estar comprando umas roupas novas. Irmãos, eu afirmo para vocês, pois guarde seu dinheiro e fique para você. Deus não quer isso não. Na verdade, Ele nem precisa disso, porque tudo que tem aqui é dele. Até você é dele. Então, pode ficar com o seu dinheiro. Então, irmãos, quando eu era mais novo, né, eu ficava pensando, ficava envergonhado. Rapaz, essa igreja aqui, ó, quando eu cheguei na PIB, eu não trabalhava ainda. Cara, essa igreja está crescendo e eu não estou fazendo nada, não estou ofertando nada. Às vezes eu nem orava pela construção. Ficava triste, né? Aí o que dava? Não dava vontade nem de vir, porque eu estava vendo aqui a igreja, todo mundo trabalhando para construir, e eu ficava, não fazia nada. Agora, vamos para o nosso terceiro ponto. Eu acredito que todo mundo tenha entendido. Esse terceiro ponto, talvez esse aqui foi o que mais pegou no meu coração, que é talento. Talento. Eu já ouvi muito disso também, ó. Eu não tenho talento, não sei fazer nada. Sei fazer nada, irmão. Ah, por que você não está participando de nada? Porque eu não sei fazer nada, né? Irmão, não irei entrar nesse mérito. Se você acha que você não serve para nada, isso é opinião sua. Mas eu queria contar uma história da minha vida para vocês também, né? Essa eu já contei, acho que para uns amigos mais próximos, contei para o pastor João Pedro. Em 2013, 2014, quando eu ainda frequentava a Vermelha, né? Já tinha começado a faltar muito, não ia mais para a igreja. E certa vez eu saí, fui dar uma volta em Teresina, né? Gostava de pegar uns ônibus e ficar rodando na cidade sem ter nada para fazer. E eu parei na Poticabana, ó, lugarzinho novo. Aí foi incrível. Na hora que eu piso na Poticabana, tem lá um irmão, uma família de membros da Vermelha. Aí o irmão, né, viu que eu estava distante, não participava mais dos cultos, não ia mais para os encontros de jovens. Ele perguntou para mim, irmão, o que está acontecendo, irmão? Você está passando algum problema? Você não vai mais para a igreja? Irmãos, preste atenção no que eu falei. Eu tive a ousadia de mandar essa mentira. Eu disse o seguinte, irmão, eu não estou indo mais para a Vermelha, porque lá na Vermelha não tem nada para fazer, irmão. Eu não me sinto útil lá. Olha a cara do cidadão para mandar uma dessa. Numa igreja onde o nosso pastor, igual ele faz aqui, dava oportunidade para todos os membros. Eu cheguei e disse na cara do irmão, da esposa dele e dos 2 filhos. Irmão, não estou indo mais para a Vermelha, porque lá não tem nada para fazer. Estou indo para o Monte Castelo, que é a igreja da irmã Zilda. Nem lá eu estava indo também. Irmãos, olha a gravidade disso. Eu gostaria que os irmãos lembrassem, né? Eu só queria falar de um versículo, né? Todo mundo conhece, eu acredito, desta igreja, que é 1 Coríntios 15:58. Vamos lá. Irmãos, enquanto o Giovanni abre, eu queria dizer, o problema não estava na igreja, não estava no líder. O problema de eu não fazer nada estava em mim. Irmão, não queria dizer isso para você não, mas infelizmente se você não faz nada, não é porque ninguém queira lhe dar uma oportunidade não. O problema está em você, irmão. Acho que é preguiça, tenho quase certeza que é preguiça, né? Então, irmão, tá aí, ó, a célula. Você pode levar a dinâmica, não precisa ser na igreja não. Você pode orar, você pode pregar. O mais importante, você pode levar convidados. Isso é ser útil, isso é usar o seu dom. Vamos trazer aqui para a igreja. Ah, não faço nada na igreja. Ministério aqui multimídia, ministério de louvor, recepção, professor da EBD. Irmão, vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu tive a ousadia de ligar para o pastor João Pedro e dizer, pastor João Pedro, eu não estou fazendo nada. Olha aí.
Railan, pois vem aqui na igreja que nós vamos fazer umas coisas. Pra quê? Desmontamos todos esses ar-condicionados. Vamos lavar todos os ar-condicionados. Outro dia, Railan, você está ocupado? Tô não. De novo cometi o erro, entre aspas. Fomos lá pro sítio da PIB, catar limão, catar amora, dar comida pro cachorro, pros cachorrinhos. Me respondam, irmãos. Realmente não tem nada para você fazer aqui. Não tem nada que você possa contribuir. Você sabe varrer? Estamos lá no sítio, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, ou no mês. Vá lá, dê uma força. Mato para capinar lá, é só o que tem. Você sabe botar força? Seja jacaré aqui do ministério, leve as caixas de som nas costas. Ajude a montar o som. Então, irmão, você não tem desculpa para não fazer nada. Aliás, no começo eu achava que era preguiça. Eu tenho certeza, irmão, que você está com preguiça. Tem muita coisa para fazer, irmão. Vamos à obra. Temos outras congregações. Ah, eu não gosto de fazer nada na PIB. Irmão, tem a Leão de Judá. Ah, eu não gosto de igreja grande. Pois ajude lá, irmão. Não fique sem fazer nada. Vamos ler, irmãos, vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmão, qualquer coisa que a gente faça por esta igreja, que a gente faça pelo Senhor, não é em vão. Não é que você esteja barganhando com Deus. Ah, Senhor, quanto mais eu trabalhar, mais o Senhor vai me dar, não. Não é disso que Ele está falando, não é de bens materiais, não. O nosso trabalho, irmãos, no Senhor, ele não é vão. Então, irmãos, desperte. Ajude o seu líder de célula. Se você vê que seu líder de célula está fraquinho, que ele está sem força, que ele não tem ideia mais para nada, não vá falar mal do seu líder de célula, não. Vá lá e ajude ele, dê uma força. Bora, cara, bora. Que moleza é essa? Está vacilando? Vamos para cima, irmãos. Olha, nossa igreja não é BD, está vazia. Quem não fica triste com isso? Eu fico muito triste. Motive o seu amigo. Com certeza você tem um amigo aqui na igreja que não veio hoje. Fale. Irmão, por que você não está vindo para a EBD? Largue de preguiça. Dormir até 9 horas. Pobre não dorme até 9 horas, não. 5h30, tem que ter capinado no lote. Então, irmãos, vamos lá, irmãos. Nosso último tópico. Esse aqui também é pesado. Deixei ele por último, porque esse é o que mais me envergonha. É o testemunho. Nós já falamos da desculpa que a gente dá no nosso tempo. Já falamos da desculpa que usamos na hora de contribuir. Falamos dos talentos, que não tem nada para fazer. E o testemunho. É muito fácil, irmão, nós sermos crentes só aqui na igreja. Você pode estar trabalhando. Você pode estar contribuindo. Você pode estar vivendo na igreja, morando na igreja. Mas se fora da igreja, irmão, você não tiver o seu testemunho, você está mal. Irmãos, é o seguinte, esse tema aqui, ele tem muita coisa para se falar sobre o testemunho, mas eu queria que você apenas refletisse, né? Ah, na igreja eu faço isso, faço aquilo, vivo na igreja, devolvo minhas ofertas, meu dízimo, ok. Mas como é que está a sua vida fora da igreja? Como é que as pessoas lhe conhecem? Como é que você é chamado, né? Eu vou usar o meu pai como exemplo, né? Porque o meu pai, ele é igual na igreja e é igual aqui. E é igual fora. Quando o papai está na obra com os irmãos,
os funcionários, os amigos dele, chamam ele de irmão. Irmão fulano, irmão ciclano. E eu, de um certo tempo para cá, comecei a reparar nisso. Olha, que legal, velho. Olha o exemplo que ele está me dando. Ele é conhecido como o irmão. Será que as pessoas no meu trabalho me conhecem como o irmão, o Railan? O Railan é crente. O Giovanni é crente, Giovanni não faz isso não. Confraternização da empresa, vamos ali pro sítio, beber um. Não, o Alex não vai, porque o Alex é crente. Será, irmão, se lhe conhecem assim? O que acontece? O que acaba acontecendo? O irmão, por ele ter o péssimo testemunho, e é bom que ele se envergonhe disso mesmo, ele deixa de vir para a igreja. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não. Vamos ler aqui o texto de... não anotei não. Mas a história da mulher adúltera, que foi pega em adultério. Sabe aí, Giovanni, qual é? O Giovanni sabe. O que essa história fala, irmãos? Uma mulher, ela foi pega em adultério e chegou várias pessoas lá, não sei se eram fariseus, homens, né? A sociedade daquela época cercou para apedrejar ela e chegou Jesus, né? Resumindo a história, irmãos, né? Jesus usou seus argumentos, falou o que ele devia falar, né? E todos os homens foram embora. O que eu quero enfatizar nessa palavra é a parte final. O que Jesus diz? Vá e não peques mais, eu te perdoo. Olha aí. Irmão, você se arrependeu de verdade? Me arrependi, Railan. Não tenha vergonha então, irmão, de vir para a igreja, né? Infelizmente, algumas pessoas irão nos julgar aqui, mas isso, o errado são elas. Elas que têm problemas também. Venha, irmão, para a igreja se você está errando, se você está com a vida mais ou menos, né? Usar a expressão borocochô. Essa palavra existe, viu, pessoal? Se você está com a vida desse jeito, venha. Olha o que Jesus fala, eu acho que é o versículo 11, né? Não sei se é João. Olha aí, Giovanni, João 8:11. Jesus perguntou se alguém condenava ela. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, irmão. Vai-te e não peques mais. Irmão, se sua vida está assim, se arrependa de verdade. Não deixe de vir para a igreja. Não se afaste mais do Senhor. Não peques mais, irmão. Jesus não te condena. Então, irmãos, era isso que eu queria falar, irmão. Desculpa aí pelo tempo, né? Eu acho que eu passei dos 15 minutos. Mas eu queria dizer, irmão, que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para lhe dar. Aliás, Ele já lhe deu, como eu falei. Lá no João 3,16, no comecinho, Ele fala, deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então, Ele já deu. Jesus, o justo, a melhor coisa que Deus tinha para oferecer ao homem, Ele já deu, irmão. Então, irmão, não vamos dar essas desculpas de tempo. Não tenho dinheiro para contribuir, eu não tenho talento para fazer nada. Ou o meu testemunho está ruim, irmãos. Amém? Então vamos orar e vamos para as classes. Deus bendito, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado, Pai, pela vida desta igreja, Pai. Eu queria dizer, Deus, que eu tenho um orgulho, Pai. Eu sou muito feliz, Pai, em ser membro desta igreja. Uma igreja, Pai, que dá oportunidade para os seus membros. Uma igreja, Pai, que tem a visão, Pai, de crescimento, que não está acomodada, Senhor, que não quer ficar só em quatro paredes, Pai. Desperta, Senhor, a minha vida, Pai, para que eu possa ser instrumento Teu, para que eu venha fazer a diferença, Pai, na sociedade, no mundo, Deus. Abençoa cada irmão presente aqui nesta manhã.
Aquele irmão, Pai, que foi atingido, Pai, com alguma dessas palavras, Deus, ele venha perceber, Senhor, quão besta, Senhor, são essas coisas diante da Tua maravilhosa graça, da Tua misericórdia, Senhor. Que esse irmão venha reconhecer, Senhor, que não é o dinheiro, Pai, que ele contribui, não é o que ele faz, ou o que ele não sabe fazer, Senhor, que vai lhe aproximar de Deus, Senhor, mas é o contato, Senhor, diário, Pai, contigo, Deus. Então, Deus, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade, Pai. Obrigado pela vida dos nossos pastores desta igreja, pastor Mendes, pastor Edmar, pastor João Pedro, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida de todos eles, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.